Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao último episódio do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu sou a Ju. Eu sou o Fran. Eu sou a Lu. Dessa vez a gente leu o capítulo 14, 15, 16 e o epílogo. E a gente finalmente terminou o livro. E... Graças a Deus. Nossa, foi uma Mentira, jornada. graças a Deus não. Eu queria continuar lendo. Mas, tipo, ao Sim, mesmo tempo eu você quer senti saber o um final, vazio. entendeu? Eu senti eu um vazio também. quando acabou. Eu também. Uhum. Eu também. É demais. Sabe fim de série que você fala, nunca mais vou saber outros detalhezinhos da história. Sim. Sim, é verdade. Apesar que hoje em dia é difícil alguma série terminar, né? Porque, pô, toda série Pois é. continua, tipo, segunda temporada, terceira temporada, 30 quarta temporada. temporadas. Você não aguenta mais, tá ligado? Mas nesse caso eu gostaria de ter mais temporada. Gostaria também. Uhum. Então, acho que a gente vai ter muita coisa pra falar por conta disso. Sim. A gente tá aqui, ó, contando os episódios, mas a nossa mente tá lá no final. Já tá lá no final, exatamente. Uhum. Agora é difícil falar. Tipo, por exemplo, a gente vai começar agora pelo capítulo 14, mas a gente já sabe o final. Aí é difícil falar sobre as É difícil, teorias. tipo, fingir as teorias que a gente tinha na hora. Então A vamos gente continuar conseguiu ingênuo. fazer isso decentemente até agora, então acho que a gente vai conseguir. Ah, isso Beleza. significa que a gente está sem livro, estamos aceitando sugestões. É Por favor, se você tiver. Pense em livros que sejam legais de discutir em grupo, não livros que sejam muito descritivos ou muito. Uma coisa bem dinâmica pra gente discutir aqui e ser bem legal. Então, se vocês quiserem, tem aqui. A gente vai colocar uma caixinha no Instagram, provavelmente. Principalmente livros ficcionais ou fictícios? Fictícios, né? Porque eu acho que o autor consegue dar um suspense maior pra gente tentar descobrir, discutir os assuntos, sabe? A gente quer falar sobre a história e tal, não necessariamente um livro muito técnico. Bom, então vamos começar falando dos capítulos. Pra ser bem sincera, meu cérebro apagou o que aconteceu antes do epílogo. Eu só comprimiu, entendeu? Então eu preciso da ajuda de Sim. vocês pra relembrar. Então, basicamente, o que aconteceu até agora? Todos eles foram convidados para uma ilha por alguém que ninguém sabe quem é. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que algo estava errado, porque a Mrs. Rogers morreu depois do anúncio do gramofone. Todo mundo surtou e ficou, meu Deus, que medo, que ultraje. Todo mundo foi lá e comparou as cartas. Descobriram que as cartas eram de um suposto UN Owen, que na verdade é num arraste, assim. Fica não. Daí todo Exato. mundo ficou bem, pô, eita, o que eu tô fazendo aqui? É. Então, basicamente, criou um estado de desespero, todo mundo, e eles não conseguiam sair da ilha nadando, porque ele já era muito longe da costa. Durante a obra, algumas pessoas vão morrendo, né? E todo mundo vai ficando muito, muito pressionado e muito nervoso em relação a isso. E depois comparam as mortes, o jeito que as pessoas morreram, e os soldadinhos, né, que tinham lá na mesa de jantar, com uma canção de Nenar. Isso dá ainda mais desespero pras pessoas, sabe? É uma coisa muito mais macabra. Como e se as tudo pessoas fosse tomam- um script que está sendo seguido à risca. Exatamente. Então você vê que é uma coisa muito metódica, sabe? Não sei como dizer, mas é uma coisa muito... É estruturada. Você vai lendo o livro e ele segue meio um modelo que você já consegue saber. É sempre alguém vai morrendo, daí todo mundo surta, todo mundo já tem as pessoas que acham que quem foi, todo mundo se acusa. E a cada morte, a tensão vai aumentando. E a certeza de que talvez você seja o próximo e talvez a pessoa que está do seu lado seja um assassino é maior. Então, assim que a narrativa vai progredindo na história. É aquele momento que você sabe que você não consegue confiar em ninguém, entendeu? Então, basicamente, a gente terminou o capítulo 13, né? Com um dos personagens morrendo, que é o juiz Wargrave. Tinham sumido uma cortina e novelo de lã. E ele tava sentado na cadeira com um tiro na testa, com a roupa de juiz, digamos. Então, o cabelo aquele de juiz branquinho, enfim, tô encaracolado. Sim. Era o novelo de lã e ele tava com uma toga Túnica, sei lá. de juiz com uma cortina do banheiro. Então, isso criou muito mais macabro, né? Eu acho que foi a primeira morte que teve um display de quão maluco é o assassino. Exatamente. Eu não sei se eu notei tudo, assim, do capítulo 14, mas a parte que eu comecei a notar foi quando todo mundo vai subir pra ir pros quartos. Pra ir dormir, e aí, tipo, começa a mostrar o que cada personagem tá fazendo sozinho. Sim, eu tenho, inclusive, uma citação de Eu também. introdução a isso. Não sei se é mesmo. A gente pode tentar. Provavelmente a gente pode tentar fazer o nosso esquema. Tá bom, 3, 2, 1. 4 pessoas. Nunca dá certo esse negócio. Tá. A sua frase é o final da minha. A cena que se seguiu parecia tirada de uma peça cômica ou de uma pantomima. Cada convidado pousou a mão na maçaneta da porta do respectivo quarto. Depois, como se atento a um sinal, cada um entrou e fechou a porta. Ouviram-se os ruídos dos ferrolhos, das fechaduras e de móveis sendo arrastados. 4 pessoas apavoradas, entrincheiradas até a manhã seguinte. E o que eu queria falar em relação a essa frase, o narrador próprio fala que são 4 pessoas apavoradas. Então já dá pra entender, pelo menos eu senti nessa frase, que era que o assassino não estaria apavorado, sabe? Ele que tá causando isso.
Então eu já Sim. pensei nessa parte que o assassino não era uma dessas 4 pessoas, entendeu? Então. Nessa parte eu entendi. ainda tinha pensado nisso. Então, basicamente, nessa parte, fala que eles vão dormir, e os próximos subcapítulos são contando cada um, né? O que aconteceu nos 4. Teve um que, eu não sei se é o primeiro, mas é o primeiro que eu anotei, que foi o do Lombard. Então, aí eu lembro que quando eu tava lendo, né, antes de terminar o livro, eu pensei, nossa, ele é muito suspeito. Eu tenho quase certeza que é ele. Porque esse capítulo parece que foi feito pra você, tipo, Achar pensar que era ele. Exatamente, porque fala que ele entrou no quarto, se olhou no espelho, ficou analisando, pensou, nossa, como eu tô cansado, tô abalado depois de tudo isso. E aí fala que ele dá um sorriso de lobo. É muito estranho. Um sorriso de lobo, aí ele volta, vai na mesinha de cabeceira, abre e a arma tá lá de volta, a arma dele, que tinha sumido. Aí eu Nesse pensei, meu momento, Deus, eu falei, é é ele. Acabou. É isso, Acabou. não preciso nem ler o resto do livro. sim! Eu só fiquei com uma pulga atrás da orelha quando eu li esse capítulo. Porque eu pensei, tá, é ele. Mas ao mesmo tempo, quando descreve, quando ele viu a arma, fala que ele ficou meio perplexo, sabe, de ver a arma lá. Então meio que dá pra entender que não foi ele que colocou a arma lá, entendeu? Sei, as palavras foram muito bem escolhidas. Porque não dava nem pra saber se ele tava perplexo. Melhor romance policial de todos os tempos. Pois é, aí evidencia. Sim. Mas pra mim ficou muito dúbio, tava na linha entre ele olhou e ficou feliz que ele tinha arma, ou ele tava surpreso Sim. porque a arma tinha reaparecido, sabe? Tava bem na linha de ele é um assassino, ele tá surpreso. Não, Entendi. e falava, a arma foi colocada ali, aí fica mais ambíguo ainda. Ele colocou a arma ali ou alguém colocou? Exato. É verdade. Amado. E o Lombard é meio psicopata, sabe? Então você a não gente tava suspeitando ele é dele. capaz de cometer algum crime do Ele tipo. tava na listinha dos assassinos. Quem que era que a gente tinha? Era o Lombard O e o Armstrong. Armstrong. E acabou. Eram os que a gente achava mais suspeitos. O próximo subcapítulo é sobre a Vera. E ela conta um pouco mais sobre o crime que ela cometeu, né? E acho que nesse capítulo dá pra perceber que ela também não tem remorso nenhum. Ela deixa muito claro que ela fez tudo isso pro garoto morrer, sabe? A gente achava que ela só tinha meio sido negligente, deixado o garoto ir lá. Mas ela chegou pro garoto, falou: Ah, por que você não vai até as pedras? Eu distraio a sua mãe enquanto você nada até lá. E daí você vai subir na pedra e assinar pra gente, vai ser uma grande surpresa. Basicamente. Ela ia casar com. Ela tava apaixonada com o Hugo e ela tava apaixonada com ela. Então, só que quando o garoto nasceu, a fortuna tecnicamente seria dividida entre o Hugo e esse garoto. Entendeu? Mata esse garoto, porque ele era chato também, segundo ela. E daí já fica com o Hugo, casa, fica a fortuna, etc. E daí é aquela coisa que eu tinha dito quando a gente tinha lido ela falando sobre isso, e a certeza de que não chegaria a tempo. Quando ela tá nadando em direção a ele, e aquele momento ali já tava claro que era. A gente tava, é a certeza porque ela conseguia ver que ela não ia chegar, ou certeza porque foi tudo planejado pra ela não chegar. Eu lembro que você falou na época, você falou braçadas calmas, alguma coisa tipo. Ela tava muito tranquilinha. A Agatha Christie sabe o que faz. Ela sabe, ela sabe. Ela é safada, ela sabe. Porque aí ela fala que ela viu nos olhos do Hugo que ele sabia o que ela tinha feito. Sim. Ela fala que ela percebeu. E então eu acho que também ela não sentia culpa de ter matado o menino, mas ela sentia essa culpa pelo Hugo não ter ficado com ela depois. Tem um pouco de dignidade, moralidade. Talvez. Minimamente. Mas depois ele fala que ele tá apaixonado por ela. Quando uma mulher mata seu irmão, talvez não seja a melhor ideia ele ficar fala com que ele. amava o irmão também, né? Então, né? Que a Vera tinha subestimado o quanto ele amava o garoto. E uma coisa da Vera que eu também notei é que ela fala que ela ficou olhando pra cima, né? E ela vê lá a alga pendurada num gancho. Nem tinha notado que tava lá. A Agatha descreveu de um jeito que eu fiquei muito. Ela falou: eu fiquei vidrada na solidez, no metal, sei lá, alguma coisa assim. Você tá ficando meio louca, né? Então. Pois é. Tava ficando meio paranoica, assim. Não, ela já tava flipando. Eu acho que é em espanhol essa. Exatamente. É de ver Caça de Papel e Elite. Acho que eles falam: Elite. flipando. Tá flipando. Elite hoje. Então agora a gente muda de subcapítulo e a gente passa pros pensamentos do Blor. E eu anotei uma citação que eu achei super suspeita. Eu falei, será que era o Blor? Porque antes eu tava, é o Lombard. E agora, depois disso, eu fiquei, será que é o Blor? E agora só haviam sobrado 4 deles: a moça, Lombard, Armstrong e ele. Em breve chegaria a vez de mais um, mas não seria William Henry Blor. Ele cuidaria disso. Isso parecia pra mim que ele tava, sei lá, é que nesse momento você fica qualquer coisinha, você já fica super paranoico. Sim. Eu não sei, eu acho que
Eu não achava que. Eu não acho que era o Blor. Porque pensa assim, com essa frase, pelo menos, eu sinto que ele tava falando. Ele sabe se proteger, digamos, do assassino. Então não ia ser ele, entendeu? Mas daí a mesma coisa que vocês ficaram desconfiadas quando O Rogers. o Mr. Rogers falou, não vai rolar mais nenhuma brincadeirinha essa noite, hein? Vou cuidar de tudo. Que foi mesmo nesse mesmo tom. E daí agora vocês não ficaram desconfiadas e eu fiquei. Eu confio no Blor. Não, eu fiquei desconfiada, mas não tanto quanto o Lombard. Tipo, eu tava. Aí por isso que eu pensei, não deve ser. Todo mundo é estranho. Mas do jeito que ela descreve o Lombard, é muito mais específico. Como se ele fosse meio psicopatinha, sei lá. Violento. Exato. Não violento, agressivo. Exato. Bom, então seguindo. Basicamente, o Blor fica pensando, nossa, onde está a arma? Ele tá pensando e do nada vem um pensamento dele que onde está a arma? Saca? Mas isso também mostra que ele não é assassino, entendeu? Porque ele saberia onde está a arma. Então ele não ficaria paranoico pensando onde está a arma. Paranoico. Exatamente. É verdade. E ele só vai ouvindo lá os relógios tocando, meia-noite, 1 da manhã. Ele não tava conseguindo dormir. Só que nas paranoias dele, de arma e tal, ele sente que ele ouve uns sons lá do lado de fora. Ele foi até a porta, dele ficou ouvindo, dele ficou tipo, é coisa da minha cabeça, beleza. Daí ele voltou, daí do nada, ele realmente ouviu barulhos do lado de fora. Eu não sairia nem ferrando, assim. Nossa, tipo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, tipo, não sairia do negócio. Mas ele falou, eu sou bonzão, eu sei me cuidar, beleza. Então ele abriu a porta. E ele também é ex-investigador da polícia, então isso tá no sangue dele, querer saber o que tá acontecendo. Mas é também um pouco imprudente. Ele reconhece, né, quando ele tá falando. Ele fala, é um pouco isso é burro. Exato. Exato. Mas ele sabe que é burro, mas mesmo assim ele abre a porta e ele vê um vulto descendo. Porque lembrando que eles não estavam com energia elétrica, só tinha candelabro lá com vela. Daí ele só vê um vulto descendo da escada. Daí ele falou, oh shit. Daí em vez de ir atrás do vulto, que daí seria realmente burro. Ele foi muito inteligente, na verdade. Na hora eu não teria tido essa ideia. Nisso. Eu também não, nossa. Eu pensei nisso, nossa, eu já estaria. Eu não teria saído do quarto. Então. Sim. Exato. Começando assim, eu estaria dormindo. Daí ele vai lá, então se alguém desceu, logo algum quarto está vazio. Daí ele bate no quarto de todo mundo, só. Quem não responde. Isso muito genial. Quem não responde, exatamente. Daí a gente já confirma, entendeu? Armstrong ou assassino. Porque pensa assim, só uma pessoa completamente deturpada das ideias que sairia do quarto. Ou se eu fosse um assassino, porque ele saberia que não tem nenhum problema sair do quarto. E o cara que a gente já tava desconfiando pra caralho. Exato. A gente pega a suspeita do Lombard e passa pro Armstrong. Aí ele acorda o Lombard e a Vera, acorda todo mundo e fala, eu vi o Armstrong saindo. Eles decidem vasculhar a casa. Que a Vera quis ficar no quarto. Daí eles falam, beleza, Vera, fica no quarto. Daí você só abre se tiver o Lombard e eu, no caso o Blor. Não, isso a Vera já tava sendo super inteligente. Ela já tava tipo, outros cenários que eles poderiam falar, que o cara poderia pôr fogo na casa. Então ela já começou a ver na janela se dava pra pular. É verdade. Eu pensaria assim também, eu ficaria super. Eu tava conversando com a Jisoo agora. Tipo, se eu estivesse em casa, entendeu? Eu fico pensando nas possibilidades se alguém entrasse na casa, tipo, o que eu faria. Enfim. Então, Vera, te entendo. Enfim, daí eles vasculham a ilha inteira. Eles primeiro correm lá fora, parou a chuva, então eles vão pegar ele. Eles estavam com sangue nos olhos, entendeu? Só que, tipo, eles não encontraram ele. Então eles só voltaram e falaram, Vera, nós, pode abrir, não encontramos ele. Ele sumiu. Nesse momento, eu jurava que ia ser o Armstrong e que eles iam pegar ele e, sei lá, ia acontecer alguma coisa muito maluca. Tipo, ele ia começar a atirar em todo mundo, sei lá. Você está tipo Rambo, tá ligado? Não, quando ele desapareceu, eu falei, não, tem que ter uma porra de uma portinhola no chão, onde tem, tipo, centro de operações maluco, sei lá. Mas daí a gente percebe que eles não procuram bem, tá ligado? Se eles fizeram a revista... Vai que tem aquelas, tipo, estantes de livro que você aperta um negócio e abre, sabe? Eles falam, a casa é super moderna, não tem onde se esconder, não sei o quê. A gente foi ver as fotos, isso é a casa moderna em 1920. Casa moderna de 1920? Ainda não, pra mim, ainda parece uma casa onde você poderia ter alçapões e... Exato. Mas, e pensa assim, eles mediram... eles foram inteligentes, na verdade. Quando eles não tinha nada que fazer, né? Eles estão com medo. Eles tem mediram TV, todos os cômodos certinho pra ver se tinha espaços a mais e tudo mais. Nossa, inteligente. Mas daí faz um chão, entendeu? Fazer um alçapão. Enfim, várias formas. Mas o que eu ia falar é que, pensa assim, o assassino, ele comprou a casa, certo? A casa é dele. Logo, ele conhece bem a casa. Logo, ele poderia ter qualquer entrada, saída e qualquer coisa que ele saberia. Os outros não, tá ligado? Sim. É uma então, possibilidade. Armstrong desaparece. E aí acaba, né, o capítulo 14. Daí eles vêm na mesa, só tem 3 soldadinhos. Daí eles falam, Armstrong. Pra onde foi esse maluco? E daí tem uma coisa que eu anotei aqui, eu não sei se tinha no de vocês. Começa no capítulo 15, a Vera fala do poema, né, que eles saem da casa, vamos ver o que eles fazem, que eles começam a discutir sobre o desaparecimento dele. E daí eles falam, isso é um arenque defumado, então pode ser que ele esteja mentindo pra gente. Daí eu fiquei, quê? E daí eu fui ler a nota de rodapé que fala sobre arenque defumado. Aqui um trocadilho. Em inglês, herring é arenque, o gorduroso peixe do gênero sei lá o quê. Red herring é arenque defumado, mas também expressão com sentido de pista falsa, disfarce, tentativa de desviar o assunto,
despiste, falácia. Em romances, principalmente policiais e de mistério, filmes e séries de televisão, a expressão dá nome é um recurso de roteiro que em determinado elemento de enredo é utilizado para distrair o leitor, de modo que não descubra logo algum segredo da trama. Uma reviravolta na história, a identidade do assassino, por exemplo. Esse uso da expressão vem da tradição britânica de treinar cães farejadores a seguir o rastro de um cheiro, aprendendo primeiro a identificar o odor de pedaços de arenque salgado e defumado. Então eu achei legal, porque nesse momento eles falaram, então se tá escrito no poema que é um red herring, quer dizer que, na verdade, ele não morreu e ele tá enganando todo mundo. Sim. Então, por isso que é importante ler na língua original, né, Sim. da literatura, porque a gente perde algumas coisas desse tipo, sabe? Sim, Sim. E, na verdade, mesmo se eu estivesse lendo em inglês, provavelmente não saberia. Mas só porque a gente não nasceu na Inglaterra, né? Então talvez seja um dito comum que a gente de fora não conhece. Às vezes é melhor pegar uma tradução pro seu idioma anotada com referências e nota de rodapé do que uma versão em inglês que você não entender. É verdade. Então depois que eles falam isso do red herring, eles estavam falando sobre, mas por que ele ia seguir o poema? E daí a Vera fala, mas o senhor não vê que ele é louco? Tudo isso aqui é uma loucura. Essa coisa de seguir os versos do poema é uma loucura. Fantasiar o juiz, matar Rogers enquanto cortava lenha, drogar Mrs. Rogers para que ela dormisse para sempre, providenciar uma abelha enquanto Miss Brent morreu, é como se fôssemos brinquedinhos nas mãos de uma criança horrível. Peças de um joguinho macabro. Tudo tem que se encaixar no poema. Falando do poema, tipo, eu acho que o próximo negócio era alguma coisa de zoológico, né? Que um urso ia abraçar ele, sei lá, e a pessoa ia morrer. E é engraçado como eles mencionam isso. Eles falam, a gente é o zoológico. Nós somos os animais, então, os selvagens. E, tipo... Ontem nos quartos a gente tava só os animais. Exatamente. Tipo, é bizarro, tá ligado? Você tá com instinto de sobrevivência só. Eles decidiram sair da casa. E aí, quando eles falam sobre o arenque, eles acham que o Armstrong ainda tá escondido em algum lugar. Então eles falam, vamos sair da casa, porque se ele chegar perto da gente, a gente vai ver. Então eles ficam num lugar alto lá, tentando fazer um sinalzinho com espelho de SOS. E é muito legal, comecei a pensar sobre isso. E SOS em código Morse é uma coisa universal. Todo mundo sabe. Aliás, eu sei como fazer. Desculpa. Sim. Eu lembro quando você me ensinou, Lu. Sim, era meu toque de celular, aliás, é um pouco estranho. Mas é por isso que eu sei. Eu fui pesquisar, eu tava, pera, o que é SOS mesmo? Eu achei que era uma sigla, só que não é só o código de socorro, é SOS Morse. Eu achei que era tipo, sei lá, eu achava que tinha um significado, sabe? Sim. Tem, socorro. Mas em inglês. Que fosse um acrônimo, sabe? S é, sei lá. Tipo, entendi. Então, bate a fome. Daí o Blor, a Vera fala, não tenho fome, não consigo sobreviver. Daí tem uma discussãozinha lá. Esperta, né? Porque ela na outra noite já tava falando, nunca mais vou sair desse quarto. Nem pra comer, nem pra... Ela falou assim, vou ficar aqui, uma hora vai chegar o socorro, foda-se. Mas alguém tem que chamar o socorro, né? No caso. Se ela ficasse no quarto pra sempre, talvez não, né? Bom, então bateu fome, daí eles tiveram uma discussão, a Vera quis ficar lá no alto da montanha, né? Porque ela se sentia mais segura. Daí o Blor, ele decide ir pra casa. Daí tem um negócio se o Lombard vai ou não, e daí ele acaba ficando com a Vera enquanto o Blor vai pra casa. Não, nesse ponto eu pensei já que ia dar ruim. Sim, exato. Tava óbvio, né? Ele foi burro pra caralho. Então, o que eu queria falar do Lombard é que, assim, é engraçado como ele sempre fica reafirmando pra Vera, pelo menos, ou pra qualquer pessoa, a inocência dele. Então, em todos os pontos, tipo, do livro, você percebe que ele tá reafirmando. Daí, quando eles estavam sozinhos, né, ele fala assim, ouça bem, minha menina, a senhorita ouviu o que ele disse. Tem de admitir que, se for verdade, não existe a menor possibilidade de eu ter qualquer coisa a ver com o desaparecimento de Armstrong. A história de Blor me inocenta, mas não o livra de culpa. Mas basicamente, ele sempre fica falando, não sou eu, hein? Pode ser ele, mas não sou eu, enfim. Eu achei uma coisa meio estranha. É verdade. É isso, tentar ficar provando, assim. Sei lá, pra se garantir. Nesse momento eu falei, é o Lombard. Ou o Blor também, porque ir sozinho quer dizer que você não tem medo nenhum, né? Então. Ou o Armstrong. Que tá escondido na casa. Eu não sei quem eu achei muito estranho ele desaparecer ali do nada. Eu falei assim, É. Daí nesse momento eu comecei a voltar a hipótese de uma outra pessoa. Só que daí, Sim, sabe, a eu gente já também. discutiu sobre isso. A gente já tinha chegado à conclusão de que a Agatha fez todo esse rolê pra gente saber que é uma das pessoas que estavam na casa. Sei lá, eu achei não produtivo pensar que fosse outra pessoa. Onde ela se esconderia? Onde ela... Nossa, mas eu ainda continuei pensando, mesmo que não fosse produtivo. Eu fiquei, não é possível. Eu pensei, tem que ter alguém nessa casa, tem que ter uma entrada secreta que ninguém descobriu. Eu fiquei Sim, tem que ter tipo um nisso também. portinho secreto, tem que ter um Exato. submarino. Submarino. Voltamos à história do submarino. Enfim, daí agora eu pergunto, gente, o que aconteceu com o Blor? Então, aí a Vera e o Lombard estão conversando ali.
Aí, do nada, eles ouvem um tremor, assim, na terra. E até a Vera fica tipo, o quê? Um terremoto? E aí o Lombard fala, não, eu vi um grito, acho. Aí eles vão lá olhar, tá o Blor no chão, estatelado. Estatelado, que palavra assim. E aí tem um negócio de mármore que esmagou a cabeça dele. Quem, amor? E aí eles olham de perto e veem que é o relógio que tava no quarto da Vera, que era em formato de urso. Faz todo sentido. Abraço do urso. Exatamente. Daí ele já fica tipo, Fudeu. meu Deus do céu. Eles deviam pensar, tipo, é o Armstrong. Porque, tipo, ele tava desaparecido, tá ligado? Não, naquele momento eu falei, fudeu, Armstrong está vivo. E corre, bichos. Corre, bichos. Daí, nesse momento, eles falam, tudo bem, nunca mais vamos chegar perto daquela casa, Bessos. Acho que eles vão dar um passeio. Só eram 2 ali. Nossa. Então tava muito tenso, né? E daí eles vão lá passear, e daí eles falam, nossa, o que é aquilo ali? Que é aquela calça jeans no mar? Mentira, não sei se era calça jeans. Pinha? Umas roupas ali. Nossa, que pessoa que tem um gosto muito ruim, né? Mentira. Tem alguém vindo a nadar? E eles vão lá, descem a montanha. Eu acho que tinha, tipo, uma parte mais de areia, sabe? Que era por perto. Só que era bem rochoso, pra mim não tem areia. Eu imagino. Eu imagino tudo irregular e não tem uma praia. Eu também. Não, eu imagino, sabe aqueles, quando tem grama já é o mar? Não sei explicar. Sim, é uma falésia. Chapada. Não, tipo grama, mar. A colina vai descendo, e daí tem uma graminha aqui, e daí aqui já vira pedra e já é mar. Entendi. Pode ser também. Enfim, eles descem, né? Eles vão ver o que aquela roupinha pra ver se cabem neles, enfim. Daí eles descem. Daí eles falam, ups, eu acho que eu conheço ele. Daí eles veem que é o Armstrong, no caso. Um pouco morto, talvez. Sim. Nesse momento, eu falei, fudeu. Nossa, eu também, eu falei isso. Eu fiquei tipo, surtando. meu Deus do céu. Não, imediatamente eu pensei, fudeu, é um deles 2. E aí, claro que era o Lombard, né? Pelo amor de Deus. Porque, tipo. Exato. Só que tem uma coisa que ele fala. Olha que bizarro. Quando eles veem esse negócio, daí a Vera, tipo, olha pro Lombard. Os diálogos dessa cena são muito estranhos. Bizarros, juro. Tipo, começa, eles se olham. Lombard riu. Então é isso? É isso, Vera? Vera disse. Não há mais ninguém nessa ilha. Absolutamente ninguém. Exceto nós 2. A voz dela era um sussurro, nada mais. Lombard disse, precisamente. Portanto, agora sabemos onde estamos pisando, não é? Vera perguntou. Como foi que funcionou aquele truque do urso de mármore? E ele não negou esse negócio. Ele falou assim, Lombard deu de ombros. Um passe de mágica, minha cara. E dos bons. Na hora que ele falou isso, juro, eu fiquei com medo quando eu tava lendo. Eu também. Porque eu fiquei tipo, caraca, o cara é muito cínico, tá ligado? Truque de mágica, como assim? Ele tava admitindo, né, que ele fez isso. A Vera tá ali, ó. Mas eu não entendi o que aconteceu a seguir. Porque pra mim, ele já ia, sei lá, matar ela e pular nela, sei lá, empurrar ela no mar. Então, muito estranho. Daí ela falou assim, daí o narrador falou, os olhos dos 2 encontraram-se mais uma vez. Vera pensou, por que é que eu nunca olhei direito para o rosto dele antes? Um lobo, sim, é isso. Uma cara de lobo, esses dentes horríveis. Lombard falou, sua voz era um rosnado, perigoso, ameaçador. Olha isso. Este é o fim. Este é o fim. A senhorita entende? Chegamos agora à hora da verdade. E é o fim. Quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando, nossa, é o Lombard, velho, que saco. Vera respondeu, num sussurro. Eu entendo. Ela olhou fixamente para o mar. O general MacArthur tinha encarado o mar. Quando? Ainda ontem? Ou no dia anterior? Ele também havia dito, este é o fim. Ela dissera isso com resignação, aceitando o fato quase que com satisfação. Mas na voz de Vera, as palavras, em ideia em si, eram carregadas de revolta. Não podia ser o fim. Ela olhou para o cadáver e disse, pobre Dr. Armstrong. Lombard esboçou um sorrisinho desdenhoso e disse, o que é isso, piedade feminina? Vera respondeu, por que não? O senhor não tem nenhuma piedade? Não sinto piedade alguma pela senhorita, não conte com isso. Gente, eu fiquei, fudeu. Primeiro que eu não tava entendendo, eu achei que a Vera tinha surtado de verdade. Pra ela olhar e falar pro corpo e falar, tipo... Olha isso, ele é muito estranho. Daí ela falou. Vera olhou novamente para o corpo e disse, precisamos tirá-lo daí, carregá-lo para a casa. Para reuni-lo com as outras vítimas, suponho. Tudo meticulosamente bem arrumado. Por mim, ele podia ficar onde está. Isso foi o Lombard que disse. Daí, Vera disse, em todo caso, vamos tirá-lo do alcance do mar. Lombard riu e respondeu, como quiser. Ele se curvou e deu um puxão no cadáver. Vera inclinou-se e encostou-se nele, ajudando-o. Ela puxara e arrastara com todas as forças que tinha. Lombard ficou ofegante. Não é uma tarefa muito fácil. No fim, porém, conseguiram arrastar o corpo para além da linha do pré-mar. Endireitando-se, Lombard perguntou, satisfeita? Dela, completamente. O tom de voz serviu de alerta para Lombard, que se virou num movimento brusco.
Mesmo ao bater a mão no bolso já sabia que o encontraria vazio. Ela havia recuado 1 ou 2 metros e estava bem de frente para ele, com o revólver em punho. Lombard caiu em si. Então era essa a razão da sua solicitude feminina. Queria apenas roubar o que eu tinha no bolso. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Segurava na arma com firmeza, resoluta sem vacilar. Agora a morte estava muito próxima de Philip Lombard. Nunca estivera tão próxima, e ele sabia. Entretanto, ele ainda não se dava por derrotado. Em tom autoritário ordenou: dê-me o revólver. Vera gargalhou. Ele insistiu: vamos, passe-o para cá. Seu cérebro ágil estava trabalhando a pleno vapor. De que maneira, qual o melhor método? Conversar com ela, acalmá-la, convencê-la de que estava segura? Ou em um bote certeiro, um salto rápido? Daí o narrador. Durante toda a sua vida, Lombard havia sempre escolhido o caminho mais arriscado. Sem escolha, agora viu-se forçado a novamente optar por ele. Falou pausadamente, em tom argumentativo. Agora preste bastante atenção, minha querida menina. Ouça bem o que vou dizer. E então, repentinamente, saltou. Rápido como uma pantera ou qualquer outro felino. Automaticamente, Vera apertou o gatilho. Atingindo em pleno salto, durante um átimo, o corpo de Lombard ficou suspenso no ar, depois caiu pesadamente no chão. Vera aproximou-se cautelosamente, com o revólver engatilhado nas mãos. Mas não havia necessidade de cautela. Philip Lombard estava morto, com o coração transpassado. Meu Deus! A gente define isso. Desespero. Entendeu? Essa parte eu fiquei tão chocada. Eu não esperava isso. Também não. Eu pensava que ele ia matar ela. Eu também. Eu achei, não, eu achei a Vera foi muito... Nesse momento, mas ele foi muito... pera, então era a Vera esse tempo todo. Mano. Mas não fazia sentido, porque ela tava sempre assustada, sabe? Ela que não queria sair do quarto. Mas talvez podia ter sido fingimento, né? Mas por que ela ia fingir pra si mesma? Não, eu concordo, mas pros outros, assim. Enfim, eu achei muito ingênuo da parte do Lombard. Eu não sei. Ele falou pra ela que ele não ligava pra ela. E do nada ele só. Ele viu que tinha 2 pessoas na ilha. E ele decide não só se virar contra ela e atirar nela. Eu não entendo isso. Só tinham eles 2. O único pensamento plausível e racional que os 2 poderiam ter é tipo, é outra pessoa. Exatamente. Sim. Eu acho que por subestimar a Vera, ele só falou: foda-se, eu já vou matar ela quando eu quiser, ela tá fodida. Uhum. Mas ele tava pensando em matar ela? Provavelmente, né? Se não era ele o assassino. É que nesse momento, sei lá, a gente achava que ele podia ser o assassino, então, tipo, faria todo sentido ele assassinar ela ali. Ele não era o assassino, então por isso que ele não matou ela direto. Ele podia ser o assassino. Mas nessa parte eu não tava mais suspeitando dele, não sei por quê. Porque senão ele já matava a Vera. Eles estavam sozinhos há muito tempo. E o Armstrong tava morto, aí eu pensei... Mas eles também podiam estar em choque, sei lá. Mas ele é um psicopata. Lombard não. Ele não ia estar em choque. Não, mas... Ela tava mais em choque do que ele. Por daí nesse momento eu fiquei... O que aconteceu? Sim, porque a conta não fecha, né? Você fica... Pera, e aconteceu o que muito aconteceu? rápido. Exato. Tipo, eles encontram o Armstrong morto e acontece isso. E aí, meu Deus. E daí a Vera fica no paraíso. Agora ela podia aproveitar a casa, entendeu? A praia, ela tava sozinha. Ela fica no paraíso, mas também na psicopatia, sei lá. Ela fica tipo, que delícia. Ela fica num mix de medo e alívio, então ela fica... Ai, mas ainda tinha receio de entrar na casa, mas sabia que não tinha mais que ter medo de nada, porque estava só. Estava só, enfim, sei lá, alguma coisa assim. Ela pensou que, tipo, ela queria deitar na cama e dormir, tá ligado? Ela tava finalmente posso fazer uma comida decente. Só queria falar que essa cena que vai começar a descrever, eu achei que também foi muito bem escrita, assim, eu consegui imaginar, nossa, descreve muito bem ela indo pra casa, todos os pensamentos, e até acontecer o que vai acontecer. O alívio apoderou-se de Vera, uma sensação enorme e deliciosa de conforto. Finalmente estava tudo acabado, não havia mais medo, mas nenhuma necessidade de robustecer e dominar os nervos. Ela estava sozinha na ilha, sozinha com 9 cadáveres. Mas e daí? O que importava? Ela estava viva. Ficou sentada ali, indescritivelmente feliz, envolta numa paz inebriante e indescritível. O medo tinha chegado ao fim. Daí, enfim, bizarro. Mas ela tava sozinha agora, sabe? Tipo, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela podia colocar um biquíni e ir pra praia, sei lá. Ela falou, ela tava entre comer e dormir. Exato. Mas ela tava muito cansada. Foi, sabe, não é cansada, é exausta. Ela tava exausta. Todos os pensamentos, tudo. Ela tava exausta. Tá, então. Aí ela vai voltando pra casa, assim, super tranquilona. E aí ela vê na mesa
Ainda tem os 3 soldadinhos. Ela até ri e pensa, nossa, ele tá desatualizado, o assassino. E aí ela pega os 2 e joga pela janela, quebra. E aí ela pega um e guarda com ela e pensa, é a minha vitória. Hoje você dorme comigo. Ganhei esse jogo. E aí ela começa a ficar, nossa, eu tô muito cansada, eu preciso ir pro meu quarto e dormir. E aí ela vai subindo as escadas e ela começa a pensar, nossa, o Hugo deve estar me esperando lá. Isso tudo faz sentido agora. E ela começa a pensar nessas coisas assim, tipo, doidona já. Ela não lembrava o fim do poema. Ela pensa, era de casamento, não era? O último soldadinho se casa. E aí por isso que ela começa a pensar, o Hugo tá lá então me esperando. E aí ela começa a subir as escadas, assim, só pensando nisso, não, com certeza. Mas aí ela começa, calma aí, não era que o último soldadinho se casa. Ela deixa o revólver cair e o soldadinho também, né? Não, ela fica com o soldadinho na mão, eu acho. Então, e aí ela percebe que não, que o poema acaba com o último soldadinho se enforca. E aí ela vai pro quarto dela e no gancho onde tinha alga já tem uma corda com aquele nó pronto, esperando por ela, que nem diz no livro. Com a cadeira. Aí ela vai lá, ela sobe, chuta a cadeira e morre também. Juro, eu fiquei extremamente puta com essa parte, juro. Eu fiquei tipo, mano, não é possível que termine assim. Não é possível. Não seria o melhor romance de todos os tempos, policial, entendeu? Se terminasse desse jeito, juro. Eu falei assim, não vai me dar nenhuma satisfação, eu vou ter que ficar pensando o resto da minha vida inteira o que aconteceu. Nossa. Gente, eu fiquei muito brava, juro. Eu fiquei muito pistola. Eu falei, mano. Eu tava tipo assim, que ultraje. Por que a gente leu esse livro então? Eu tô aqui com a minha curiosidade há horas. Tá ligado? Porque ela já tinha. Tava pronto, entendeu? Tava normal, tava legal, Mas só tinha ela. Mas antes de morrer, ela tava. É isso que o Hugo gostaria. Eu acho que ela fica meio deprimida, sei lá, ela fica. Quando ela não vê o Hugo e vê o negócio, ela já tá meio. Ai, o Hugo. O Hugo não me queria. E ela tava louca. Ela já tava muito doida. Ela tava. Ai, o Hugo não me queria. É isso que ele ia querer de mim, então. Ele preparou isso pra mim. Daí ela sobe na coisa e se mata. Até diz aqui que ela sobe na cadeira como uma sonâmbula, então ela já tava meio fora de si. Tava pensando o que tava acontecendo. Mas, Nossa. mesmo assim, ela tirou de uma pessoa agora. Tipo, ela teria o mínimo de consciência pra pensar, essa cadeira e esse negócio não estava aqui antes. Não, mas ela tá numa loucura. Mas acho que ela tava tão. Não, eu sei, mas tipo, ela acabou de atirar numa pessoa, entendeu? Acho que mesmo assim você teria o mínimo de consciência. Não, acho que é aí que você ia tá Porque doido. pensa, você vai pro seu quarto, você acha que tá sozinho, porque não tem outra explicação, porque tá todo mundo morto, e aí você vai lá e tá pronto o negócio. Entendi. Eu acho que ela só aceita. Numa ilha. Ela só. E ela Entendi. também já tava meio. Lembra que quando sobra ela e o Lombard, ela já fica. Tem uma frase meio de, tipo, ela ficou com uma alegria esquisita, quase como se ela quisesse morrer. Ela já tinha aceitado que ela ia morrer. Aí termina assim o livro, que é extremamente pistola. Porque assim, que nem a gente conversou, a gente achava que o epílogo era só notas de rodapé, entendeu? Nota de editor, etc. Algum editor falando como esse final é importante, não sei o quê. Exato. Porque geralmente epílogo é assim, o prefácio lá. Então você fica meio que muito chateado, tá ligado? Eu fiquei muito chateado. Eu tava puto nessa hora, falando que bosta. Exatamente. É que vocês já tinham falado que tinham acabado de ler. Então eu tava, nossa, por que elas ficaram tão, tipo, PQP, não sei o quê? Se esse é o fim. Mas é aí que vocês não perde por esperar, Francisco. Bom, então vamos falar do epílogo, que pra mim é a parte mais importante do livro. Sim. Exato, nossa. Tem 2 partes do epílogo. Eu acho que a gente podia falar primeiro da primeira. Ai, Luísa, você é muito... Enfim. Genial. Eu sei. Pela primeira parte do epílogo, você ainda não sabe o que tá acontecendo. Por isso que você só alimenta ainda mais esse sentimento de que bosta, o livro acabou sem a gente saber o que vai acontecer. Porque são 2 investigadores do Scotland Yard. Basicamente, é um pós, assim, depois de 2, 3 dias. E esses caras, eles estão conversando o que aconteceu na ilha, sabe? E o que aconteceu? Um grupo de escoteiros viu o sinal de SOS deles, mas naquele dia o mar tá muito agitado, Então eles não conseguiram ir no dia, eles foram no dia seguinte, daí encontraram todo mundo morto. Só que sem nenhuma resposta, entendeu? É um caso não solucionado. Então eles ficam conversando sobre cada personagem e coisas também que a gente não soube até esse ponto. Mas é legal que eles vão reconstruindo o que eles acham que aconteceu
baseado nas evidências. Então, eles tinham uma hipótese, só que daí dava errado. Porque se tal pessoa tinha matado tal pessoa, por que o corpo do Armstrong tinha sido arrastado até tal lugar? Mas se isso tinha acontecido, por que a pistola tava naquele lugar? Então, assim, nenhum jeito que eles estavam pensando, aquilo se solucionava. Exato. Mas Então, daí eles introduzem uma nova informação, que a gente não tem sabia várias até. informações novas. Bom, vamos começar. Eles ficaram. Primeiro, eles falam dos personagens, né? Depois eles mencionaram sobre aquele Isaac Morris. Tipo, aquele cara que chamou o Lombard pra investigar a ilha, enfim, etc. Aí você achou, tá, um personagem totalmente secundário, terciário, sei lá, um personagem nada a ver. Mas depois a gente percebe, e depois a gente sabe por eles, tudo na ilha foi meio que organizado por ele. Então ele que levou a comida, ele que fez essa coisa, ele que alugou a casa, ele que fez tudo, sabe? Tava tudo no nome dele. Exato. O problema é que ele tinha sido morto no dia 8 de agosto, que foi no dia que eles foram pra ilha. Acho que foi um Então dia não antes. faria sentido. Não faria o menor sentido. É. Então, como é que ele causou todas as mortes, sabe? Teria que ter uma outra pessoa que causou isso, porque não faria muito sentido. E aparentemente ele morreu de... Por causa de um remédio lá que ele tomou e de digestão, sei lá. Não sei, aconteceu alguma coisa, ele morreu. foi algo do tipo. E daí, outras informações são que eles falam, bom, a Vera fez tudo, daí ela se suicidou. Só que, por que então que a cadeira tava no lugar certinho? Como é que ela tinha subido até a corda? A cadeira tava no mesmo lugar em todos os quartos, encostada na parede. Então não tinha como ela ter se suicidado e dado um pontapé igual o livro narra que aconteceu. Então eles ficam, então não foi a Vera. Mas daí a outra pessoa que eles achavam que tinha sido, não era possível. Porque se fosse, sei lá, o Armstrong, daí ele matou todo mundo e tinha se jogado, por que o corpo dele tinha sido arrastado acima do nível do mar? Então, assim, não fechava de jeito nenhum. Então, na parte da Vera, justamente, se ela chutasse a cadeira ia cair caída, deitada. Ia estar caindo. Exatamente, ficaria, entendeu? Não ficaria no lugar certinho, então... Sim. Nessa hora também, eu comecei a surtar de novo, eu pensei, como assim? Como assim a cadeira não tava... Porque demorou um pouco pra eles falarem isso. Eu não sei, demorou. Nesse momento eu achei assim, o epílogo só vai dar esse desfecho, assim, pro livro, que ninguém vai saber o que aconteceu, e vai acabar assim, e que bosta, e já tava puto. Falei, nota 0. Cara, só nas últimas páginas do livro você percebe que foi muito bom, mas até lá você não... Exatamente. Tipo, dá uma agonia ver eles tentando... A gente sabe o que aconteceu. E ver eles tentando resolver, sabendo que a gente sabe, dá uma agonia, porque... Eles erram algumas coisas, eu acho. Tipo, É. alguma ordem das mortes eles trocam. E daí você fica, não foi isso que aconteceu. Exato. Sim. Então você fica meio... Daí quando eles falam esse negócio da cadeira, você fica meio que... uma 11ª pessoa foi lá. Daí falam, não, nenhum escoteiro viu, tipo, ninguém ir e voltar da ilha nesse meio tempo. Não tinha como. Exato. E uma coisa importante que a gente esqueceu de mencionar, porque as pessoas não ligavam pra ilha, né? Porque o Isaac Morris, ele chegou nas pessoas lá da vila, né, perto. Falou, gente, então, a gente tá fazendo... Prank. Exatamente, a gente quer ver se eles sobrevivem. Então, não vão pra lá, não liguem, não façam nada, tá, gente? Beleza. Todo mundo achou meio estranho, mas beleza. Que é o que algum deles já tinha suposto que tinha acontecido. É verdade. Eu acho que em alguma conversa eles falam isso. Eles falam, provavelmente alguém avisou a pessoa, falou que era uma prank. E, tipo, tecnicamente seria bem bizarro. Mas o último morador que viveu lá, ele dava, tipo, festas absurdas. Então eles já estavam meio que acostumados que aquela ilha acontecia umas coisas meio bizarras, assim. Eles não achavam tão estranho quanto efetivamente é estranho. Sim. Sim. E daí, acaba essa parte dos dois conversando e começa a ter um título. Tem um... Ainda no epílogo, aliás, só pra... ainda dentro do epílogo. É o último capítulo, não tem capítulo depois. Então, isso que acontece no meio do epílogo. E daí aparece assim, acaba, né? E daí eles falam quem os matou. E daí aparece, documento manuscrito enviado a Scotland Yard pelo mestre da traineira, que é um barco, Emma Jane. Daí eu fiquei, quê? Então, eu lembro que eu pesquisei isso porque eu nem sabia o que era traineira. Eu pensei, o que é isso? Aí eu fui pesquisar e eu vi que era um barco. Pelo que eu entendi, esse carinha que é o dono do barco achou essa carta. E o barco se chama Emma Jane. Entendi. Porque na carta fala até que a pessoa que escreveu a carta jogou no mar. Então, mas no começo eu falei, pera, eles... É uma carta da Emma Jane, tipo... Eu fiquei muito confuso. Eu travei também, eu fiquei tipo, quem é Emma Jane, tá ligado? Será que, tipo, algum Eu falei, nome? só que depois, na carta, começa a usar o masculino, daí eu fico, tipo... Eu fiquei muito confuso nessa parte. Enfim, Mas, essa carta, ela é ouro, entendeu? Muito boa. Muito ela boa é mesmo. o que amarra a obra inteira. Ela é perfeita. Também. Eu acharia legal a gente ler, só que ela é muito grande. Então Ela tem 14 páginas, não ia dar pra ler. Mas eu recomendo... Não, leia o livro. Leia o livro, essa né? parte. Faz favor. Porque daí, Faz favor. né?
para aqui se você não leu o livro. Vai ler o livro e depois volta aqui, porque senão vai estragar todo o livro pra você. Porque essa carta é incrível. Tudo bem que essa pessoa veio até agora, provavelmente ela, né? Exato.